Vinícius. Muito obrigado, senhor presidente. Meus cumprimentos aos nobre relator, decana, ministra Carmen Lúcia, ministro Flávio Dino, ministro Cristiano Zanin, Cássio Nunes Matos, aos ministros, a Procurador-Geral da República. Esse tema hoje me traz a alegria do sonho. No primeiro semestre da Faculdade de Direito, uma professora me disse que é o calor da juventude que aquece o mundo. E deve ser verdade, porque aqui tratamos de jovens que têm entre 17 e 24 anos, 17 e 26 anos, que querem entrar numa carreira militar. Estudam e fazem cursinhos pelo Brasil, em Recife, em São Paulo, no Rio de Janeiro. E hoje, esse é um impedimento grave. Nem sequer podem se inscrever no concurso, que é proibido, é vedado se declararem que têm filhos ou são casados. O primeiro ponto importante é o seguinte: não há parâmetro no mundo que nenhum recrutamento de militares do mundo é feito baseado ou restringindo ou proibindo o acesso de pessoas casadas ou com filhos. Os franceses, os americanos, os alemães, todas as grandes forças do mundo, e aí é possível pesquisar as 20 maiores forças militares do mundo, não há nenhuma restrição a pessoas que são casadas e com filhos acessarem as carreiras militares, sejam escolas de sargento, escolas de oficiais, em qualquer desses setores. Ou seja, não há um fundamento no padrão de recrutamento do mundo, seja da OTAN, das grandes forças. Inclusive, se acessar o site das Forças Armadas Americanas ou das Forças Armadas Francesas, lá dispõe de maneira clara. As pessoas casadas, inclusive, são muito bem-vindas. E metade dos militares, em geral, de 40%, 50%, são pessoas casadas e que têm filhos. E esse é um ponto importante. É claro que o Brasil tem autonomia para esclarecer as suas regras sobre como recruta os seus militares, mas não pode ser um critério desarrazoado. O critério de idade é um critério justificável, que essa corte já estabeleceu, um limite de idade em relação ao acesso às carreiras militares. Outro ponto importante e relevante é que não há impacto orçamentário, que foi ventilado, inclusive, pela Advocacia da União, junto ao TRF5, de onde oriundo desse processo. Ou seja, por quê? Porque são alunos em curso de formação que recebem bolsas. Uma bolsa de um aluno sargento hoje é pouco mais de R$ 1.300. A bolsa de um aluno oficial, por exemplo, da AMAN, é pouco mais de R$ 1.400. Não haveria impacto financeiro em relação, por exemplo, a uma possível morte de um aluno e essa pensão ser levada à sua esposa ou ao seu filho. Aí, nós criamos uma coisa absurda, a lei provocou, a consequência, ministro Flávio Dino, é a destruição do núcleo familiar. Vários desses candidatos falavam comigo: doutor, eu posso me divorciar? Eu me divorciando, é possível fazer o concurso? Eu disse sim, porque aí você deixa de ser casado e, portanto, agora pode fazer tranquilamente a prova. A lei provocou a distorção que é um indivíduo de 23 anos, recém-casado, ter que se divorciar. E ele tem que explicar isso à esposa, viu, ministro? Isso é algo completamente absurdo que a lei provocou, que o artigo 144, essa alteração, provocou. Pior ainda, dos casos que eu ouvi de vários deles: doutor, meu filho nasce daqui a 3 meses, eu não quero registrar ele, porque se eu registrar, eu terei um filho, eu estudo há 2 anos aqui e minha noiva está grávida, meu filho vai nascer daqui a 6 meses. Eu não vou registrá-lo, porque se eu registrá-lo, eu irei perder o concurso que eu tanto sonho. Então, esse é um ponto fatal. Importante dizer que essa regra foi criada em dezembro de 2019 com a reforma dos militares. A reforma da Previdência e outras coisas. Antes de 2019 não existia essa regra. Essa regra nunca existiu. Essa regra, na verdade, não existia. E por que só a partir de agora essa regra foi importante? Quer dizer que os militares que eram casados e com filhos, que entraram nas forças anteriormente a 2019, são menos militares, são menos aptos ou capazes, não faz qualquer sentido. E outro ponto bastante importante é que em 2012 ocorreu uma tentativa já de inserção na norma, através da Lei 12.705, que é uma lei específica que trata sobre o acesso e os requisitos aos cursos de formação e de graduação das carreiras militares. Foi inserido artigo, foi feito lei
A lei, entretanto, foi votada, essa mesmíssima, praticamente a mesma redação, foi vetada pela presidente da República à época, e o veto foi mantido pelo Congresso Nacional. Ou seja, é uma outra tentativa de anos depois de inserir um artigo, um texto normativo que viola frontalmente a Constituição. Esse ponto é extremamente importante. E aqui, indo para encerrar a minha fala, digo com todo, lembrando as palavras e a história de uma dessas moças que queria acessar a Escola de Sargento das Armas, fazendo concurso. Uma moça chamada Carlos dos Santos, mora em Brasília Teimosa, em Recife. E o pai dela me ligou, seu Zé Carlos, né? E ele disse, e eu aqui me emociono, e ele disse, doutor, ajude a minha filha. Ela tem um filho e ela é o sonho dela, e faz muito tempo que ela estuda. E eu quero que o sonho da gente é que ela entre na carreira militar. Esse é um processo aqui que move vidas, de jovens, de pessoas que são hipervulneráveis, porque esse é o perfil dos cursos militares, pessoas muito vulneráveis, pessoas em sua maioria negros, pessoas jovens, pessoas das periferias que querem acessar a carreira militar. E eu faço isso com muito carinho e amor, e esse é um ponto fatal, dar o sonho e a esperança para que esses jovens possam acessar livremente essas carreiras e, com certeza, terem um futuro melhor e seria uma mudança paradigmática nas suas vidas, que é a oportunidade de ingressar ao serviço público, à carreira militar e mudarem completamente de vida. Agradeço a atenção, a acolhida de todos e a emoção aqui dessa tribuna. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, poderia, com a sua licença e do eminente relator, fazer um pedido para esclarecimento de fato do eminente advogado? Esse curso de formação tem qual a duração e quais são os dias de descanso para aqueles que ingressam? O curso funciona em internato, isso depende. Alguns cursos demoram de 3, 4 anos, 5 anos, até 5 anos. O regime de internato, ele tem um descanso, geralmente semanal ou mensal. Os primeiros meses de curso, o curso é mais fechado, há pouco descanso e após há uma rotina de férias também, de intervalos, em que ele pode tranquilamente dar assistência à família e a família ter contato com esse aluno tranquilamente. Não é um cárcere, ministro Zanin. Então, é possível, ele tem rotineiramente, é direito desse militar ter. O primeiro ano de curso é o ano mais, digamos, mais exigente, de mais disciplinas e maior carga horária. E depois esse curso vai sendo mais flexibilizado ao longo dos anos. Tá certo, eu agradeço, Vossa Senhoria. Agradeço.